Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui, mais um dia para a honra e a glória no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Para agradecer não somente a Ele a oportunidade de estarmos cultuando, exaltando e glorificando ao santo e sagrado nome dEle e meditando, é claro, na sua palavra. Bom, a palavra ao qual Deus colocou no meu coração nessa manhã é uma palavra de reflexão para cada um de nós. Assim, diante de tudo aquilo que a gente tem feito para agradar o nome dEle, para exaltar o nome santo e sagrado que Deus tem sobre as nossas vidas. E eu queria trazer a cada um de vocês um momento de reflexão, num texto que se encontra em Hebreus capítulo 7, no versículo 18 até o versículo 24. Eu vou estar lendo previamente para a gente não perder tempo, porque é um tema que eu gosto de explanar bastante para a gente poder estar estudando isso no nosso contexto de vida. Amém? E assim a palavra do Senhor vai dizer: assim o mandamento anterior é anulado por causa de sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. Jesus transformou-se, por essa razão, na garantia de uma aliança superior. Por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número. Por isso, são impedidos pela morte de continuar o ministério, contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio. O que eu entendo com isso daqui, meu irmão? Eu entendo que Jesus Cristo, ele veio na terra para cada um de nós, independentemente do novo, velho, de todo tipo de pessoas. Jesus Cristo veio à terra, se fez homem, 100% homem, 100% Deus, sem nenhum tipo de pecado, com toda mácula, para que eu e você pudesse ter a salvação. Aqueles que realmente seguissem, aqueles que realmente seguem a Ele, buscando a Ele. Só que dentro da Bíblia me despertou uma atenção em dois determinados personagens que um Deus se agradou e o outro Deus não se agradou, da forma dele estar adorando, da forma dele estar cultuando ao seu santo e sagrado nome. E esses dois personagens, sim, são aqueles primeiros filhos de Adão, no caso Abel e Caim. E ali a gente vai saber que a história nos relata, que Abel, ele foi um homem diferenciado, um homem que agradou a Deus, um homem que fez a vontade de Deus. E assim, pelo fato dele ter feito a vontade de Deus, de ter prestado culto a Deus, sim, ele foi morto pelo seu irmão. Por que, meu irmão, isso aconteceu? Não é simplesmente Deus desagradou do holocausto que a Caim tinha feito, mas sim por ele cometer erros na sua vida, não somente cotidiana, mas sim por não dar o seu melhor. Já Abel foi diferente. Ele deu o seu melhor, como era pastor de ovelha, ele foi lá e pegou o seu melhor cordeiro e assim ofereceu ao Senhor. Agora, relembrando, nesse momento, eu vejo a primeira forma de um ser que seria oferecido em prol dessa nação, de um ser que seria morto por amor de muitos para salvar essa humanidade, que representaria Jesus Cristo. Não quero dizer exatamente aquela forma, mas sim, ele estava naquele momento, não quero dizer sendo igual, mas sim sendo semelhante ao Cristo, ao verdadeiro, único intermediador da nossa fé,
Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele sonda os nossos corações, ele sabe de todas as coisas e dos nossos pensamentos. E Deus é um ser que nunca se esquece. Ele é um ser que sempre está sim sondando aquilo que a gente está pensando e até onde aquilo vai nos conduzir. E o que acontece, meu irmão, minha irmã? Ali, naquele momento, ele foi um homem que agradou a Deus. Porque lá dentro do jardim do Éden, quando o Adão e a Eva pecaram, eles fizeram para si o que? Fizeram as vestimentas. E essas vestimentas eram simplesmente feitas de folhas. E o que acontece? Como Caim ofereceu o seu holocausto de vegetais, de frutas, de folhas, para Deus, ele estava repetindo o mesmo erro que assim seus pais cometeram no passado. Sem saber, ele já estava cometendo. Por isso que a gente deve prestar muita atenção em relação à vida de pessoas hoje que seguiram o exemplo de seus pais. Que realmente, na maior parte dos casos, quando os pais se tornaram pessoas bem-sucedidas e assim juntamente os filhos, aqueles filhos que se tornaram bem-sucedidos foi porque seguiu o exemplo do pai bem-sucedido. E o que acontece? Já Deus não. Deus, ele, quando viu Adão e Eva vestidos apenas com folhas, o que ele fez? Ele, quando ele foi tirar Adão e Eva de dentro do jardim de dentro do jardim do Éden, assim, o que ele fez? Ele fez um animal, ou seja, ele tirou a vida de um ser inocente para fazer vestimentas para Adão e Eva, no caso. Ali eu vejo a representação do nosso Cristo, daquele que morreu por amor de nós. E ali naquele primeiro momento ele estava tirando a vida de um ser que não tinha pecado, de um ser que não tinha mácula. E se tratando do próprio Deus, eu falo isso para você, meu irmão, que assim hoje às vezes não está nos caminhos do Senhor, não está buscando ao Senhor. Eu te digo que assim como Deus entregou o Filho dele por mim e por você, você também tem que oferecer o seu melhor para Deus, porque Ele tem o melhor para você nessa terra. Às vezes você pode estar olhando para si e vendo que talvez você não tenha nenhum valor diante dos homens, mas eu te digo, você tem um grande valor para Deus. E tudo tem um tempo determinado para acontecer sobre a sua vida. Às vezes a sua forma de agir, a sua forma de pensar, você até ache e concorde consigo mesmo que é errado, mas não sinta forças para poder buscar a Deus, para poder estar servindo a Deus. Não é dessa forma, meu irmão, que você deve ficar pensando, mas sim, você deve ir até Ele e Ele sim irá sanar todo tipo de sofrimento que você tem passado, está passando, ou que você adquiriu ao longo da vida. Assim como ele, sim, fez as vestimentas para Adão e para Eva, ele tem novas vestimentas para você. Ele tem um novo tipo de revestimento espiritual através de Cristo, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. E assim como a palavra de Deus fala em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas obtenha a vida eterna. Ou seja, meu irmão, nesse contexto, eu vejo a semelhança entre Abel e Caim, né? No caso, porque Deus o rejeitou, Caim. E vejo exemplos, né? No caso de Abel se comparando ao verdadeiro, ao único, ao eterno intermediador de nossa fé. Só que Abel foi diferente, porque ali ele simplesmente ofereceu um sacrifício que não seria necessário para realmente salvar a gente, né, de
todos os nossos pecados, ele simplesmente encobriria, porque a lei nunca conseguiu fazer o que Cristo fez por nós na cruz. Tanto é que o texto relata que jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior. Isso foi o que Jesus Cristo fez por mim, por você. E como Abel, Jesus Cristo, ele foi o nosso bom pastor, o pastor que zela pelas ovelhas, o pastor que dá a vida por elas. Abel também, ele deu a sua vida, por quê? Porque ele prestou um sacrifício, a Deus, para que sim, ele pudesse depois sim ser invejado e morto. Jesus Cristo, ele só foi morto nessa terra, não foi simplesmente porque ele simplesmente foi um instrumento de Deus na terra, não foi simplesmente, foi porque ele tinha como objetivo salvar a todos nós. Mas não foi porque primeiro ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Ele foi rejeitado porque ele deveria, sim, primeiramente vir para os seus, mas os seus próprios irmãos o rejeitaram. Aí o que acontece, meu irmão? Eu falo para você que assim como Jesus Cristo pagou o preço por toda a humanidade, Caim também, semelhantemente, ele fez da mesma forma, pagando o preço até aquele determinado momento, até a morte da cruz. Você entendeu? Aí, como Cristo também foi adorador, Abel também foi, assim, tendo cantado junto, e saíram para os montes das oliveiras. Isso se encontra em Mateus, no capítulo 26, versículo 30. Pois assim ele foi adorador, e adorador o Senhor em espírito e em verdade. Ele adorou com o melhor que ele tinha, prestando sacrifício a Deus. Aí eu falo para você, meu irmão e minha irmã, que a gente muitas vezes desmerece o nome de Deus, muitas vezes a gente desmerece a vontade de Deus, como tem muitas pessoas que eu vejo por aí desmerecendo aquilo que muitas vezes eu sei que deveria ser dado valor, ainda mais em tempos difíceis como esses que a gente tem encarado, meu irmão e minha irmã. Às vezes a gente desmerece a vontade de Deus na vida de muitas pessoas, mas o que acontece? A gente tem que ver isso de uma forma contrária. A gente tem que ver a forma ao qual Deus olha para cada um de nós, e assim fazer a vontade dele acontecer sobre nossas vidas. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes não é fácil renunciar àquilo que a gente tanto quer, aquilo que a gente tanto deseja, mas por amor de Cristo a gente tem que aprender a andar na contramão do mundo. Muitas vezes vai ser difícil pregar a palavra, vai ser difícil pregar o evangelho, eu sei que vai, mas sim, jamais se esqueça que Jesus Cristo veio ao mundo para que isso fosse feito, para que Jesus realmente entregasse a vida dele por amor à sua vida, e para você fizesse o mesmo, entregasse a sua vida para o resgate de muitos. Porque se você pensa que talvez você foi feito por acaso, meu irmão e minha irmã, não foi. Você foi feito, foi para ser um intermediador de Deus na terra, para ser uma boca que clama o nome do Senhor na terra. Você me entende? Aí eu falo isso para você, que você tem que se colocar na posição de a cada dia que passar, independentemente das lutas, das dificuldades, você está buscando ao nome do Senhor, porque em conformidade como você buscar ao nome do Senhor, ele também vai se apresentar a você de uma forma sublime, de uma forma tremenda, para que você buscar, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara, e ela fala, em Jeremias, capítulo 33, versículo 3,
Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas profundas e ocultas que não sabes. E esse Deus é na sua vida. E assim é dessa forma, meu irmão, para mim, para a sua vida, que busca Ele, que é fiel ao nome dEle, para que assim a gente possa estar buscando ao Senhor, exaltando ao seu santo e sagrado nome, porque assim Jesus Cristo, ele não é apenas qualquer ser, ele é simplesmente o ser que sempre estará conosco para nos dar sempre uma vida, uma comunhão constante para cada um de nós. E assim a gente poderá estar tendo cada vez mais intimidade com Ele. E é assim que a gente deve ter, porque se a gente não buscar o nome santo e sagrado do Senhor, jamais a gente vai poder ter aquele acesso, aquele único e verdadeiro acesso que poucos têm, poucos que buscam, poucos que exaltam, poucos que glorificam e bendizem ao seu santo e sagrado nome. E assim, meu irmão, é isso que eu quero dizer para você. Busca o nome do Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E assim, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que na sua vida você tem sido como Abel ou você tem sido como Caim? Você com certeza, quando ouvir essa mensagem, você vai refletir diante daquilo que você tem feito, da forma que você tem agido. E pensa, dá uma pensada na forma que você tem agido e porventura, se você não estiver sendo um sacrifício vivo como Cristo, como Abel, meu irmão, você deve rever seus conceitos. Eu falo como Cristo, meu irmão, porque a gente, como os cristãos aqui em cima da terra, significa porque nós somos pequenos Cristo, que renunciamos o mundo para andar na contrariedade do mundo e fazendo aquilo que nos foi incumbido fazer, aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Então, que Deus lhe abençoe, que você tenha um ótimo dia e que Ele possa cada dia estar te fortalecendo para que a vontade do Senhor venha a ser feita sobre sua vida. Amém? Vou estar orando por você e apresentando o seu dia, tá bom? Amado Deus e soberano Pai, Senhor Jeová, Deus de toda honra, Deus de toda glória, aqui eu te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, nos dá, para poder estar, Senhor Jeová, buscando, exaltando e glorificando ao seu santo e sagrado nome. Amado Deus e soberano Pai, Senhor Jeová, aqui eu acredito em algo diferenciado. Eu acredito, papai, que o Senhor tem uma obra a ser feita na vida de muitas pessoas que vão ver esse vídeo, que vão ouvir essa mensagem. Então, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que o Senhor venha visitar corações neste momento, que o Senhor, papai, venha tocar, papai, sobre a vida de pessoas, porque eu sei que invadir o Senhor não invade, mas eu neste momento quero pedir ao Senhor, para cada pessoa, Senhor Jeová, que ouvir, cada pessoa, Senhor Jeová, que sim, Senhor Jeová, ver essa mensagem até o final, papai, que o Senhor entre com provisão, papai, seja qual luta ou qual eles estiver passando, pai, em nome de Jesus, papai, dá o escape, dá o livramento, assim como está escrito na tua palavra, Senhor Jeová, em 1 Coríntios, Senhor Jeová, no capítulo 10, Senhor Jeová, no versículo 13, Senhor Deus meu, que o Senhor sempre dá um escape, porque não sobreveio sobre nós tentação senão humana, Senhor Jeová, ao qual o Senhor sempre dá o escape para cada um de nós. Então, Deus, não deixe que o nosso fardo, papai, venha nos abater, venha nos entristecer, papai, mas sim faça com que nós possamos a cada dia continuarmos esperando nessa plena convicção que o Senhor um dia, Senhor Jeová, irá nos retornar, irá nos buscar para fazer assim aquilo que for, aquilo que
por aquilo que está nos esperando aí no céu, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu não somente clamo, mas apresento cada uma das vidas, papai, cada uma das famílias, papai. Pai, cada uma das pessoas que talvez tenham sido perseguidas pelo inimigo, papai, de nossas almas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta o seu poder, a sua graça e a sua infinita misericórdia. Não para que o meu nome venha a ser exaltado, mas para que o nome do Senhor venha a ser exaltado em primeiro lugar. Amém? Que Deus lhe abençoe e te dê um ótimo dia, tá bom? Um abraço e até a próxima. Fique com Deus.